Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa noite, pessoal. Não sei se é a primeira vez que alguém está aqui entrando e conferindo nossa live, mas nós temos lives mensais, né? Uma vez por mês aqui no perfil do Sou Jovem Espírita Pernambuco, sempre com algum tema que está sendo trabalhado, ou algum tema que a gente considera relevante aí, que está dentro das orientações pedagógicas, né? Da evangelização. Então, um mês eu que conduzo o tema, a Alice, e no mês seguinte a gente tem, normalmente fazendo a alternância, o Daniel, também da federação, para poder estar conduzindo esse momento com vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema diferente. Nós nunca falamos sobre personalidades específicas aqui na nossa live, mas hoje a gente quis trazer um pouquinho, compartilhar, né, conversar um pouquinho aí sobre Djalma de Farias. E para estar fazendo isso com a gente hoje, nós temos a honra e o prazer de estar contando com o Rinaldo Cândido aí do Uniluz. E aí, Rinaldo, tudo bom? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem também, boa noite. Boa noite. Estou com a Que prazer. decoração. Eu estou na sala dos bebês. Então, Ai, que delícia! Já tá se harmonizando aí, né? Energia boa. Ai, que gostoso, muito bom. Pois então, Rinaldo, seja muito bem-vindo. A gente agradece aí demais a sua presença. Vamos embora. Mas e aí, Rinaldo? Djalma de Farias. Vou começar aí com a pergunta, né? A pergunta que todo mundo quer saber. Quem foi Djalma de Farias? Será que cabe numa live? Será que cabe numa live? É verdade. Essa é a pergunta. É uma pergunta que demanda uma resposta, de certa forma. Mas vamos tentar honrar a memória dessa figura tão importante, né? Nesse tempo que a gente vai ter aqui juntos, né? Salientar mais uma vez a gratidão de estarmos juntos, né? Para nós é sempre um prazer. E para falar dessa figura que é bem importante para o nosso movimento espírita, não só pernambucano, né? Porque ele teve um papel muito significativo no movimento nacional também, Sim. mas que para nós especificamente, né, ele toma uma relevância diferenciada por ser conterrâneo. Djalma de Farias. Dá aquele orgulho, né? Pernambucano já não é bairrista. Né? Exato. Quando tem uma figura dessa, né? Então, ele é nascido, né, em Recife. Ele nasceu no começo do século, né, no ano de 1900. 1900 escravado, 1900, né? Escravadíssimo. Eu fiz parte durante um tempo do grupo, né, que homenageia ele a nível de nomenclatura, que é o Djalma Farias, fica ali na encruzilhada, perto da federação, né? E a gente sempre costumava brincar com isso, que ele, em tudo, ele foi muito métrico, sabe? Ele nasceu no ano de 1900, ele desencarna quase em 1950. 1950. Então ele veio ali com uma métricazinha. Opa, aconteceu, voltou. Porque, uma parte da Uniluz está sem luz, então acho que eles estão tentando ali mexer nos disjuntores. Eita! Só essa que a chuva, parte né? do outro lado. Aí, acho que alguém... Não, nesse eu ferrei. Mas, sim, eu estou na Uniluz porque já vou aplicar passe, né? Depois da live. O trabalho não para, muito bem. Continua, então, assim, ele é uma figura, né? Ele nasce aqui em Pernambuco, né, em Recife. Ele é filho de um professor. Pela biografia que a gente tem dele, inclusive, o pai dele era um educador muito proeminente no estado na época, né? Então ele nasce ali no berço de educação e ele acaba se devotando ao mesmo caminho de profissão que o pai, né?
por isso que, inclusive, a gente costuma ainda hoje chamá-lo de professor, né? Professor Djalma. Professor. Ele escolhe a linha da educação, apesar de ter feito um ano de medicina, né? Ele entrou na faculdade de medicina, mas Caramba, não sabia! Ele cursou um ano de medicina, mas não seguiu na faculdade. Ele realmente acabou ficando. Ele foi aluno do ginásio pernambucano, depois foi aluno, né, da Escola Normal Oficial, que na época era o maior centro de formação de educadores, e ele acaba seguindo ali, vai ser professor da Escola de Educação, e depois vira concursado da Prefeitura de Recife. E vai ter um amplo trabalho ali, realmente voltado para a educação, né, enquanto professor, né, de didática. Ele não teve filhos, né? Assim, a gente tem duas figuras muito próximas a nível de história no movimento espírita, que é o Djalma e o Lírio. O Lírio deixou 10 filhos, o Djalma não deixou nenhum. Então, se fizer uma média ali, né? O Lírio levou a carga toda, né? Então, ele acaba não tendo nenhum filho e se devota mesmo a nível de trabalho na lida espírita. Né? Ele é uma figura que, para nós, realmente é muito emblemática, porque ele tinha um poder de oratória muito significativo. Né? Quem descreve isso é Zeus Vantuil, que na época, né, ali do desencarne dele, era o então presidente da Federação Espírita Brasileira, com a pessoa a qual ele tinha uma relação muito próxima, e Zeus descreve que ele tinha um poder assim, de oratória muito incrível, sabe? E um conhecimento muito apropriado da doutrina espírita. Então, ele falava com sentimento de causa. Né? Muito mais do que propriedade técnica de conteúdo, ele falava com sentimento de causa. E essa habilidade de oratória faz com que ele vá se tornando uma figura muito destacável dentro do movimento espírita pernambucano, até ali o seu trabalho na própria federativa. Então, Federação Espírita Pernambucana, ele vai ser o presidente mais longevo da federação, né? Na época, hoje por estatuto, né, o presidente ele só pode ter um mandato, né, de 4 anos, depois tem que mudar, mas na época era um outro formato, né, e Djalma ele vai ser presidente por 3 vezes da FEP, a primeira em 1928, a segunda de 1931 a 1934, e depois, acho que em 1932, né? Ele tem um ano de pausa, depois ele volta em 34 e vai até 1950, vai até o ano de desencarne dele. Ele fica 16 anos. Direto? 34 a 50. E depois dele, inclusive, o vice-presidente, que era vice-presidente dele, que se torna presidente, ele também vai ser presidente por 14 anos consecutivos, que é Lírio Ferreira, que vai de 1950 até 1964. Era uma época onde... 14 anos. Cravadinho também. Era uma época que, por estatuto, havia essa permissividade, né, de você ser reeleito quantas vezes fosse possível. Então, o Djalma ele fica considerado, a nível de história mesmo, o presidente mais longevo da Federação Espírita Pernambucana e também é fundador da Comissão Estadual de Espiritismo. Né? Então, ele gostava tanto de trabalhar que não bastasse presidir a FEP, ele ainda entrou ali na ideia de fundar a Comissão Estadual de Espiritismo, com uma proposta também ali de servir ao movimento enquanto entidade federativa. E, além disso, só, né, nessas análises iniciais de característica, ele é considerado uma das pessoas que foram mais ativas, digamos, e que, de certa forma, referendaram o processo, né, daqueles ali que abraçou a ideia no Pacto Áureo. O Pacto Áureo é de 1949, um ano antes dele desencarnar. Perto dele desencarnar. Isso. E Vantuil descreve que ele foi uma das pessoas que mais abraçou o Pacto Áureo a nível de ideia, né, e foi um grande defensor, realmente, do processo de unificação do movimento espírita. Inclusive, ele vai legar essa mesma ideia a Lírio Ferreira, que nos anos subsequentes também foi um grande defensor do Pacto Áureo. Então, assim, em ideias iniciais, né, um resumo muito, muito sucinto mesmo da história dele, porque existem outras histórias que a gente pode ir contando aí ao longo
da live, histórias que não estão relatadas a nível de documento. Oh, aí é que bom. Bastidores. A gente foi ouvindo de pessoas que tiveram contato com ele, né? Eu cheguei a conhecer algumas pessoas que conheceram Djalma e Que legal. narravam assim, algumas experiências muito interessantes. Quem sabe ele muito bom. Sempre muita coisa para falar e pouco tempo aqui para discutir, né? Mas eu acho que nesses minutinhos iniciais, eu acho que já deu para ter uma noção da figura, né? Da importância dele, porque que a gente está falando dele aqui, tantas coisas que ele se envolveu. Realmente, eu também fazendo minhas pesquisas, também li sobre essa questão dele ser conhecido como um grande orador, né? Eu fico pensando, imagina se tivesse a facilidade de internet que a gente tem hoje, né? De gravar palestra, a propagação que isso poderia ter, né? Enfim, para várias gerações aí, e como seria bom, né? Isso também. Pois é. Sabe uma coisa, Alice, só aproveitando essa tua fala. Claro, por favor. Eu sempre lembro, assim, sempre me vem à memória quando estou lendo, né, sobre essas figuras. A gente tem o livretinho lá, né, do que foi o Zé João Tuil que escreveu, né, Grandes Espíritas do Brasil e tal. As figuras da virada do século e mais fortemente, né, da primeira metade do século XX. E eu sempre fico imaginando essa questão, né? Poxa, eles faziam tudo isso num cenário sem internet, sem telefone fácil, deslocamento difícil, né? Em determinado momento tá lá, do nada, Djalma no Rio de Janeiro. Não tinha avião, assim, de nível acesso, e o cara tava lá, enfim, né? E do nada tava em Brasília, e do nada tava não sei aonde. Quer dizer, Brasília não existia, né? Enfim, tava caminhando aí Brasil afora, trabalhando no espiritismo. E aí eu sempre penso, né, quando vejo essas figuras, de certa forma, o quanto hoje é fácil para a gente. Né? Claro, existem as dificuldades da nossa geração, né? Existem, assim, no nosso nível de relação vão ter as nossas dificuldades, que a gente também não pode desprezá-las, mas a nível comparativo, o quanto nós temos muito mais facilidades do que impedimentos. Com certeza. É uma ótima reflexão. Às vezes a gente dá desculpa para tanta coisa, né? Não vou parar aqui 30 minutinhos, fazer isso, aquilo. Você vê o esforço que era necessário naquela época para propagar, né, a doutrina e todas as ideias, e o quão necessário e fundamental foi isso ter acontecido lá atrás para que hoje a gente pudesse estar num outro formato, né, de divulgação e enquanto movimento, né, de unificação e tudo mais. Eu acho que o trabalho que ele fez foi muito nesse sentido, né? Você falou Pacto Áureo, como próprio na presidência da Federação, da Comissão Estadual de Espiritismo. Então, você vê que foram muitas ações e legados que ele deixou em prol dessa unificação, né? E como você falou, o Brasil é um país continental. Imagina o esforço que em pessoa foi necessário ser empregado para poder estar trabalhando em prol dessa unificação, né? O quanto não houve esforço e suor para que isso acontecesse, né? E hoje a gente se inspira nessa figura. A gente tenta fazer um pouquinho do que eles fizeram também. É verdade. É importante a gente relembrar essas coisas, né? E mensurar os esforços assim que a gente está entregando hoje também. Mas a minha próxima pergunta para tu, eu acho que já deu para a gente pescar um pouquinho, né? Mas aí eu acho que pode até sair um pouco do âmbito dos fatos e até pegar um pouco da tua visão de Rinaldo. Qual que tu considera que foi, de fato, a contribuição que Djalma trouxe para o espiritismo, né? A gente vê vários fatos aí, vários cargos ocupados e várias constatações aí que a gente já trouxe, mas na tua visão, assim, quando a gente pega, até pegando as curiosidades não documentadas, né, e as consequências, assim, qual que foi a contribuição que a gente considera que Djalma Farias trouxe aí para o espiritismo enquanto movimento? Bom, a gente, é um fator que a gente acabou salientando, né, na fala inicial, mas a gente começa mesmo com a ideia desse postulado da unificação, né? Que um trabalho, para ser bem conduzido, ele precisa estar subsidiado nos esforços da fraternidade. A gente precisa ser fraternos uns com os outros, que é o grande pressuposto da unificação, né, do movimento espírita. Não é
a gente tornar o movimento uno a nível de uniformização, né? Todas as casas serem iguais, com os mesmos formatos, as mesmas ações. Mas sim a gente tem um trabalho fraterno, onde um colabore com o outro, mesmo com essas eventuais diferenças, né? Que vão acontecer, porque elas dizem respeito à realidade social, que aquela casa espírita está circunscrita, a realidade cultural e tal. A gente jamais vai pensar no movimento espírita da mesma forma aqui em Recife, lá em Blumenau, em Santa Catarina, por exemplo. Né? Outra realidade. Realidades completamente diferentes. Então, o espiritismo ele consegue justamente se adaptar a essas realidades por ser essa doutrina tão abrangente, como o Kardec fala lá. Né? Então, acho que, acima de tudo, ele trouxe esse sentimento, sabe, da fraternidade e da unificação pelo esforço contínuo que ele teve nesse trabalho, né, de tornar o movimento um espaço fraterno mesmo. Não vou usar a palavra novamente. Sim. Onde as pessoas buscassem uma certa convivência e um certo trato humano e fraterno. Né? Então, eu saliento esse primeiro ponto. Uma segunda questão, que eu acho que ele traz de forma muito significativa, é o âmbito da educação do ser. Enquanto educador que ele era, Djalma traduziu isso de forma muito clara, né, no trabalho que ele construiu dentro do movimento espírita, realmente fazendo esse paralelo, né, enquanto profissão material e enquanto labor espiritual. Inclusive, até hoje, a gente sabe que ele tem uma preocupação muito grande hoje na esfera espiritual da vida, no âmbito da evangelização espírita infanto-juvenil. Ele é muito próximo do movimento de evangelização, por considerar o âmbito da educação, né, do indivíduo, ser como uma ferramenta fundamental nesse processo de transformação. E aí tem uma história que contam, né, eu conheci uma senhora, porque Djalma é da região aí da Federação, né, ele viveu aí em Encruzilhada e tal. E se conta que ele trabalhava a nível de orientação de uma comunidade, tal, X ali. Eu não sei nomear as comunidades aí da Zona Norte. Zona Sul. Zona Sul, exato. Mas tem um perímetro aí que ele costumava trabalhar, e essa senhora conta que conheceu ele enquanto criança ainda, ela numa realidade social muito diferente da que hoje ela ocupa, e ela ficou encantada com a figura do Djalma na época, né? Porque era um professor ali que tinha o seu trabalho a nível material, né? E tinha uma prospecção nesse trabalho, de certa forma. Djalma ele chegou, inclusive, a substituir o prefeito do Recife. Nossa! Quando um prefeito, aí eu não lembro o nome dele, pediu destituição, quem assumiu foi Djalma, né? Eu acho que foi José dos Anjos, isso. É o que nomeia lá o estado do Arruda, né? Que é o professor José dos Anjos lá da Então, quando o professor pediu renúncia da prefeitura, o Djalma ele ficou um tempinho, ele ficou um tempinho nesse cargo, né? Só enquanto se organizava lá a estrutura. Então, ele tinha uma proeminência, né, de certa forma. E mesmo assim, ela disse que, ao se deparar com aquela figura, né, ali num trabalho mesmo social, de disposição individual, ela sentiu uma energia tão forte que aquilo fez ela desejar crescer enquanto pessoa. Né? Nossa! Que legal. Ela disse que realmente foi o mote de transformação da existência dela, ali no sentido de eu posso sair dessa realidade que eu estou hoje, sabe? E ela realmente se esforçou por crescer e hoje tem uma condição financeira favorável e acabou se tornando espírita. Depois, quando descobriu que Olha só. Já na adolescência ela descobriu que ele era espírita e ela acabou se tornando espírita também. Que interessante. Eu a conheci já nos últimos anos de trabalho na casa espírita, por questão de saúde. Ela disse que hoje se aposentou, mas continua frequentando e tal. E aí eu acho bem interessante essa história dela, porque demonstra essa grande valia que ele teve para o movimento espírita em si, né? Não apenas falando do âmbito profissional dele, mas o que ele conseguiu trazer para o movimento espírita a nível de visão educativa,
né, a nível do trabalho administrativo, que a gente colhe até hoje essas ideias. Né? A gente sempre remonta a figura de Djalma, de alguma forma, apesar de a gente não ter nada escrito nesse sentido, né, mas a gente se remonta a inspiração na figura dele, né, o grande professor, o professor Djalma, né, para sustentar ali o trabalho, né? A gente teve tantos outros trabalhadores, né, como Tio Edson, né, Edson Caldeira, Beatriz e tal, que a gente também com inspiração e já uma deles, né, que entra nesse rol aí de grandes trabalhadores da área de educação espírita que nos servem de inspiração até hoje. Não, muito legal esse seu relato e essa história, né, não documentada. E eu acho que isso casa muito com uma informação que eu também estava vendo. Ontem eu estava assistindo uma live de Humberto de Campos sobre Djalma Farias, e ele conta alguns causos também lá na juventude, quando eles frequentavam o Instituto João Evangelista, e ele comenta um trecho, faz um comentário que me chamou bastante atenção, que ele coloca que ele conviveu, né, com o Djalma enfim, tem alguns relatos, assim, na época, e ele coloca que Djalma, ele era o verdadeiro homem de bem. E eu achei tão bonita essa constatação, né? Porque a gente pega ali o capítulo, né, do Evangelho do Homem de Bem, e tem tanta coisa ali. Eu abro assim, caramba, isso aqui. Um rol de características. Exato, exatamente. Um rol de características que você falou muito bem. Que eu fico, caramba, para ele considerar uma pessoa como verdadeiro homem de bem, imagina. E aí você trazendo esse relato, realmente eu imagino o que essa jovem na época, né, não deve ter sentido desse contato, dessa influência. E é tão gostoso assim, a gente sentir que uma personalidade dessa estava convivendo aqui na nossa cidade, né, com instituições que a gente conhece, e é tão gratificante, eu acho, né? Eu acho que aproxima um pouco mais da realidade, em vez de distanciar enfim, coisas que a gente pensa que são impossíveis de alcançar, e todo esse trabalho que foi realizado, né? Acho que é interessante. Eu acho que tem uma fala que as pessoas dizem, quando a gente escuta histórias dessas figuras, né, mais, digamos, com a incidência moral um pouco mais elevada, mas a gente, ao escutar as histórias e as vivências, é como se a gente personificasse os mitos. E a gente fica ali numa ideia tão distante, meu Deus, mas aí a gente escuta que eram, assim, de certa forma, eram vivências cotidianas, né? Eram nos mínimos detalhes que eles demonstravam essa grandeza, né, digamos. E essa é a grande proposta, né? Não é a gente se preocupar nas múltiplas e grandiosas transformações, porque, na verdade, elas se fazem das pequenas. Né? Quando a gente for galgando os degrauzinhos ali menores, é que a gente vai alçando essas conquistas maiores. É a gente realmente focar os olhos nas minúcias do dia a dia, nos mínimos detalhes da caminhada, que é ali que está a nossa pegada de se transformar. É nesses pequenos atos. E aí a gente vê uma figura como essa, né, que se personifica de exemplo de trabalho, e eu realmente imagino quanto essa pessoa não deve trabalhar, porque se a gente remonta hoje para a nossa realidade, nós que estamos de alguma forma trabalhando no movimento espírita, claro, nenhum décimo de atividade que essas pessoas faziam, a gente já trabalha muito. Imagino o que esse povo não precisava fazer, né? De desprendimento, de abrir mão de determinadas questões, sejam sociais, familiares e tal, para se devotar ao movimento espírita, né? A construção, a edificação. Djalma, ele foi presidente da FEP, a FEP não estava nessa sede que ela tem hoje. Quem começa a construção dessa sede é Lírio Ferreira. Ele, já foi na gestão seguinte, né? Inclusive, era o grande sonho de Lírio Ferreira, era entregar a sede da federação, e ele acabou não conseguindo, né, fazer a inauguração, ele desencarnou antes. Algumas partes já estavam ativas, mas a construção toda ainda ele não conseguiu entregar. Mas, enfim, então, Djalma trabalha com a federação ainda na sede antiga, né, que a gente
que hoje a gente meio que desconhece, né, porque ela se perdeu na história, Sim. ela ficou lá, né, o prédio, claro, deve existir ainda lá na cidade, mas já não serve Era no mais, centro, né? já não serve mais a federação, né? Então, Sim. a gente pensa assim, era uma realidade diferente, era, de certa forma, existiam as dificuldades, né, mais uma vez, como a gente salientou, deslocamento, relacionamento, coisas que nós, de alguma forma, temos hoje também, né? Só que, como a gente salientou lá no começo, hoje a gente tem os canais de facilitar essas resoluções. A gente tem um deslocamento muito mais rápido, a gente tem voo, mas a gente tem a própria internet que liga o Brasil e o mundo, né, de uma forma imediata. Né? Estamos aqui, você na Zona Norte, eu na Zona Sul, né? Exato. Em contato ao vivo. E então a gente sempre vai olhar para essas figuras realmente com muito respeito, né? A gente tem hoje, apesar de a gente estar falando de Djalma, mas só citando um exemplo, né? A gente tem algumas figuras ainda encarnadas que vêm aí num largo tempo de trabalho na doutrina espírita, e eles relatam, certa feita, conversando com uma das fundadoras da Semana do Jovem Espírita de Pernambuco, que é a Ivanira, e ela relata as dificuldades que foi, né, criar um evento daquele. Naquela época, a CEGEP foi criada no período da ditadura militar, então existia uma certa pressão, né, os militares não viam muito, de forma muito aprazível, né, e aí viveu uma dificuldade ali para tocar aquilo, fora o processo de deslocamento, porque a tentativa era unir as casas espíritas, então tinha que sair de uma casa espírita para outra, e era assim. Imagina. E era um movimento de minutos, de certa forma, né, em comparação ao que a gente tem hoje. Né? Pernambuco tem para mais de 400 casas espíritas. Então, somos aí um trabalho ostensivo de necessidade. É bem importante, né, a gente se espelhar nessas figuras a nível de exemplo, para a gente continuar a parte que nos cabe, né? Aquilo que nos cabe fazer na nossa atualidade. Exato. Se a gente pegar, cada um fizer um pouquinho, né? Somando em conjunto, a gente vai conseguir chegar aí, talvez, no esforço que pessoas como o Djalma empregaram, né, na sua época aí, fazendo um papel super importante dessa propagação e divulgação. Mas, Rinaldo, você acredita que já estamos chegando no final dos nossos 30 minutinhos de conversa? Passa rápido. Passa super rápido. Quando a gente começa a engatar, já estamos finalizando. Mas é assim mesmo, é bom porque a conversa é boa. Acho que a ideia aqui desse momento é a gente abrir, né, a curiosidade das pessoas e registrar também essa troca e esse compartilhamento aí de informações da doutrina. Mas aí, se encaminhando para o final, queria te trazer assim, uma última pergunta, né? Tuas considerações finais, assim, na realidade, de aprendizados, de mais alguma história que tu queira contar, se tu tiver alguma outra aí. Bom, para a gente fechar meio com a ideia, eu acho que seria válido a gente relatar a continuidade do trabalho, né? Porque uma vez desencarnado, ele não parou. Perfeito. Ele demonstra muito da sua personalidade essa nova roupagem, né, de atividades. Né? E tem uma mensagem específica dele, que é a psicografia de Raul Teixeira, que está no livro Ante o Vigor do Espiritismo, no capítulo 11. Acho bem interessante. Assim, em meio à mensagem, ele tem uma frase onde ele coloca que para o trabalhador do bem não existe descanso em paz. Quando a morte acontece, o que existe é continuar a trabalhar. Eu acho bem interessante essa fala dele, que traduz muito da própria personalidade que ele demonstrou, né, nos seus poucos anos de vida, que Djalma ele desencarna perto de fazer 50 anos. Ele desencarna muito novo. Mas nesse pouquinho tempo ele conseguiu demonstrar uma vivacidade, uma voracidade até, né, a nível de desejo de trabalho, né, da sua transformação enquanto indivíduo, mas também na colaboração que ele poderia dar na transformação do coletivo. E aí ele deixa essa característica muito bem descrita quando mostra para a gente, o trabalho continua, né? O esforço mais vivo do que nunca.
E ainda uma outra mensagem dele, essa também por Raul Teixeira, por ocasião de um Conselho Federativo Nacional. Essa mensagem ela é bem interessante, porque ele coloca que nós estamos vivendo um processo, ele intitula essa mensagem de nova clarinade, e ele coloca que nós estamos vivendo um momento de uma nova clarinade. Ele faz uma associação com o sonido da trompeta, que Paulo traz lá nas suas cartas, né? Que é um momento de convocação, é um momento onde nós estamos sendo convocados para retornar às fileiras do trabalho do bem. E aí ele salienta que a gente não pode se esquecer desse chamado, que é importante a gente que nem fugir, né? Exato. A gente abraçar essa realidade com estima mesmo, né? E com o senso de responsabilidade que cada um de nós temos no nosso campo individual, né? Ali na nossa transformação individual, que é o que nos cabe, né? A nível coletivo, mas, de uma vez nesse esforço de se transformar, a gente impacta nessa transformação do entorno, né? Que está a nos rodear. Então, Djalma é essa figura aí de estímulo, né? Eu costumava dizer, quando a gente tinha os momentos de homenagear os antigos, né, que ficaram a CEGEP, a Semana do Jovem Espírita, o ENE, que se hoje a gente pode se dizer ou se considerar grande de alguma forma, é porque a gente se escora em ombros gigantes, né? E Djalma é um desses gigantes aí que nos permite alçar, né, projetar voos maiores através do seu exemplo, dos seus ensinamentos e, acima de tudo, da caminhada de trabalho que ele escolheu trilhar e que nos lega, né, enquanto inspiração para que nós façamos a nossa própria. Nossa, maravilha! Ótima lição aí, inspiração, né? Estímulo para gente, todos que estamos aqui na live, que escutarão em algum momento futuro, né? De alçar as mangas aí para a gente. O trabalho nos espera, né? O trabalho não falta nem nesse plano, nem no outro, né, Reinaldo? Então, sigamos os exemplos aí que temos à nossa disposição para a gente se inspirar de fato. Mas, Reinaldo, te agradeço muito. Acho que agora chegamos aí no nosso finalzinho. Te agradeço demais o aceite aí do convite. Foi um prazer estar aqui falando com você. Espero contar com você para próximas também. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.